Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos conversar, né, sobre os desafios profissionais, né, os desafios de quem trabalha com terapia, os desafios de quem atua nessa área de ajuda e os desafios que isso traz na nossa vida aí, principalmente, né, quando estamos trocando tempo por dinheiro, né? Afinal de contas, quando você está dedicado a apoiar o outro, você não está gerindo, né? Não está fazendo a gestão de algum negócio, alguma questão aí. E esse é um dos grandes desafios, né, dos profissionais liberais, é realmente, né, começar, né, a ter um rendimento melhor, começar a ter um valor agregado aí para as suas consultas, para as suas sessões, e a partir desse movimento a gente vê que muitas pessoas entram às vezes na staff, muitas pessoas cansam, muitas pessoas estão também, muitos profissionais estão desanimados, né? Além de desorientados, desanimados também com seus resultados, né? Alguns com muita dificuldade de ganhar mais dinheiro, né? De realizar os seus sonhos e, juntamente com isso, também ter uma saúde física, uma saúde emocional, né? Porque, afinal de contas, quem trabalha com ajuda necessita, né? Ele precisa estar bem, né? Precisa estar bem, precisa estar alinhado, ele precisa estar cuidando de tanto a sua parte física, mental e emocional. Então, nesse conjunto todo, né? Nesse conjunto todo, segue o desafio, né? Segue o desafio, pois afinal de contas, quando você está prestando atenção num caso, num assunto, num cliente, você não consegue estar prestando atenção em dois, né? Obviamente, quando nós estamos na ajuda, nós temos que estar focado no nosso cliente. E é exatamente isso que eu vou falar hoje. Então, se você é profissional da ajuda, se você é um profissional que apoia outras pessoas, coloque aí, diz, ó, Rafael, eu trabalho com ajuda, eu troco meu tempo por dinheiro, Rafael, né? Eu troco meu tempo por dinheiro. No final, acho que todo mundo faz isso, né? Troca o tempo por dinheiro. Mas, em algum momento, né, se você é profissional liberal e trabalha na ajuda, você vai perceber que quando você não está trabalhando, né, o dinheiro não está entrando, pelo menos pelo atendimento 1 a 1, tá? Então, coloque aí se você é profissional de ajuda, se você conhece bem essa situação e qual dor que você tem, né? Qual dor que você tem quando você pensa assim que eu digo, né? Quando eu digo assim, você troca teu tempo, né? O teu tempo por dinheiro, né? Você faz e esta troca está sendo justa? Você acha que essa troca está sendo justa? Você acha que poderia estar recebendo mais pelos seus atendimentos? Você acredita que seus atendimentos poderiam ser mais valorizados, né? Como que você sente isso, né? Eu sempre digo que parte do sentir, né? Isso é muito sistêmico. Como você sente, né? Como você sente, a partir disso, a realidade começa a se moldar ao seu lado. Então, como você tem se sentido? E quais estratégias, né? Quais estratégias eu vou compartilhar aqui com vocês, quais estratégias que deram certo para mim, que fez com que eu recebesse mais pelos meus atendimentos, que eu conseguisse cobrar um valor justo, equilibrado, pois o valor não é bom somente para mim, tá? E isso, para quem tem conhecimento sistêmico, sabe que o valor também, ele é bom para os dois, né? Ele tem que ser bom para os dois, nem muito para o cliente, nem pouco. Aliás, o muito ainda você consegue dar um desconto, mas o pouco você não consegue mexer, né? E o pouco, ele afasta as pessoas, ele consegue estar afastando as pessoas. Mas isso são outros movimentos que a gente faz. Então, coloque aí para mim se você atua com pessoas, se você é terapeuta, se você é psicoterapeuta, se você é psicólogo, se você faz atendimento 1 a 1, né? Que eu digo assim, o atendimento 1 a 1. Pode ser até mesmo uma família. Ah, não, eu atendo uma família. Ok, mas é uma família, uma célula. Ah, não, atendo uma empresa. Mas você atende ali aquele momento que você está lá naquela empresa, 3 ou 4 horas prestando uma consultoria, é um movimento 1 a 1. Então, para você que está aqui nesse movimento, né, que está nesse movimento de atender 1 a 1, se você se identifica com isso, essa live é para você, né? E aqui nós vamos falar de como você pode receber mais pelos seus atendimentos e o que funcionou literalmente para mim, tá bom? Então, gente, primeira coisa que eu comecei também a perceber isso na minha vida, né? Algumas coisas que eu percebia quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, né? Primeira coisa que tinha que trabalhar somente nos horários
específicos. Tinha aquele movimento assim, eu só tenho que trabalhar depois das 18 horas, só posso trabalhar depois das 18 horas. Então, sempre tinha esse dilema, essa dor na minha vida, né? Tinha que trabalhar somente depois das 18 horas e tinha um ou outro cliente que era no horário comercial. Então, a grande maioria dos clientes era nesse horário de pico, né? Nesse horário no qual se necessitava estar ali, né? Enquanto a maioria das pessoas estavam indo para casa, enquanto a maioria das pessoas estavam realmente indo ver a sua família, ou ia fazer uma academia, ou ia ter algum lazer, ia ter algum happy hour, ou ia se preparar para viajar, né? Os terapeutas estavam ali nos consultórios, né? Atendendo pessoas, fazendo reiki, fazendo, no meu caso, constelação, fazendo leitura biológica, algumas outras pessoas fazendo psicoterapia. Então, e muitas vezes os terapeutas têm essa crença, né? Aquela crença de dizer assim, não, mas é assim mesmo, as pessoas trabalham e elas têm que fazer o atendimento delas depois do horário. Né, depois do horário de trabalho delas, depois desse movimento, que é o horário que mais vai ter pico, né, para o terapeuta, que é do horário das 18 às 20 horas. E eu confesso para vocês que isso sempre me incomodou, né, porque afinal de contas, talvez por pertencimento ou por alguma outra questão, né, todo mundo indo para casa, fazer as suas coisas, se cuidar, se recolher mais cedo, meditar, fazer uma janta, sair com a sua companheira, isso me incomodava. Né, isso me incomodava. E aí eu começava a pensar eu pensava comigo, isso não está certo. Né, isso não pode funcionar assim. Isso não tem muita lógica. E aí, novamente, diziam, não, isso é o mercado. Né? Quem atua no ramo de terapia tem que estar disponível após as 18 horas. E aí, novamente, eu dizia assim, não, isso não pode estar correto. Isso não está correto. E aí, a partir disso, comecei a fazer algumas inversões, né? Comecei a prestar atenção, vou fazer algumas inversões. Por exemplo, de manhã cedo, né? De manhã cedo, de tarde, vou fazer tal coisa, e à noite, tarde de noite, eu vou começar a atender mais os meus clientes. Ok, a gente vai dando agenda, vai percebendo isso. Mas, o que acontece, né, no movimento? Percebia, né, que enquanto todo mundo estava trabalhando, ou a grande maioria das pessoas trabalhando aí pela manhã, eu estava, entre aspas, né, com mais tempo livre. E as outras pessoas que teriam, né, na minha vida, nós temos a nossa vida, que tem uma vida mais tradicional, e a grande maioria, à noite mais disponível, e eu estava ocupado. Então, dava sempre aquela sensação de que eu sempre estava trabalhando muito. Né? Sempre estava trabalhando muito. E gente, né, se vocês perceberem, quando você tem que fazer algo, você não relaxa antes. Não sei se você já percebeu isso. Eu tenho que tratar tarde e à noite. Pelo menos para mim era assim. Eu trabalho à tarde e à noite. Pela manhã, você não consegue trabalhar relaxado. Pela manhã, você não fica relaxado de tarde e à noite. Eu, pelo menos, não conseguia relaxar pela manhã, sabendo que eu tinha que atender à tarde e à noite. Então, eu não estava, eu já estava concentrado nos meus clientes, eu já estava dando todo esse movimento. Então, uma das grandes mudanças, só que não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, tinha poucos clientes, tinha um volume muito baixo de clientes, e esse volume baixo de clientes me obrigava a estar à disposição do cliente. Né? Eu estou na hora que ele quer, né? Obviamente. Então, isso começou a me gerar um desconforto, até mesmo na minha própria vida particular. Então, eu pensava assim, não, eu tenho que estar disponível para o cliente depois das 18. Aí alguns diziam, não posso 18, só 18h30. Outros diziam, só posso às 19. Outros diziam, só posso às 20. Aí um dizia assim, pode ser às 21, né? Então, às vezes chegava, tinha um cliente às 18 horas, até às 19 atendia, tinha outras 20 horas. E tinha outro dia que dizia assim, olha, Rafael, eu só posso às 10 da manhã. Então, eu chegava, tinha um movimento, não, eu só posso às 7 da manhã, porque eu tenho que fazer o trabalho. Então, eu começava a olhar a minha agenda sempre pipocando, assim, né? Sempre pipocando. Um cliente lá às 7 da manhã, outro cliente às 15 horas, outro cliente lá às 18, outro cliente às 21. Então, eu percebi a minha agenda toda pipocando. Eu não sei se... a minha mente é prejudicada quando acontece essa situação de estar fora do contexto, tá?
de ter esses espaços vagos. Então, esse espaço vago, porque eu gosto de chegar, fazer o que para fazer, e aí, afinal de contas, eu me sinto mais relaxado e aliviado para trabalhar mais. Não sei se você também é assim, se você se identifica com isso. Então, eu achava isso errado, mas não tinha o que fazer. Eu escutava todos os meus colegas falando, não é assim mesmo, é para todo mundo é assim. Então, começou alguns posicionamentos que eu fui fazendo na minha vida, alguns posicionamentos da minha vida. E a partir disso, teve alguns outros movimentos que começou a fazer, né? Alguns outros movimentos que eu comecei a fazer. Eu disse assim, nossa, eu preciso inovar. O segundo erro, né, que eu cometia, né? O primeiro erro era ter agendada à disposição do cliente. E o segundo erro que eu cometia era estudar muitas coisas e fazer um lado das coisas que eu estudava para o cliente, né? Um amontoado dessas coisas aí para o cliente. Então, por exemplo, eu fazia um curso, sei lá, eu comecei com a medicina germânica biológica. Eu fazia um curso de Reiki, e aí eu tinha esse conhecimento. Eu fazia um curso de hipnose, colocava esse conhecimento ali também. Fazia um curso de PNL, fiz um curso de PNL, colocava isso aí também. Aí fiz o curso de constelação, coloquei isso, tudo misturado, sabe? Fui criando, né? Fui criando algo muito misturado. E esse foi um erro que no início eu comecei a cometer. Porque conforme eu ia juntando ferramentas no meu atendimento, começava a gerar uma confusão no cliente. A primeira confusão, ele às vezes não entendia direito, né, o que eu estava fazendo. Porque não tinha uma proposta e às vezes eu chegava com uma nova proposta. Vamos fazer leitura biológica. Daí chegava uma proposta de fazer uma condução hipnótica no atendimento. É um erro, porque o cliente já batia às vezes numa crença, já batia em alguma questão dele que não cabia ali, ou ele não estava muito preparado, né? Muito preparado. Então, esse foi um dos grandes erros que eu comecei a cometer, que eu cometia também. Então, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu comecei a empilhar diplomas, eu digo que muitos terapeutas empilham diplomas, né? Agora com o mundo online, então é uma loucura. Tem um monte de gente que tem aí, tá cheia a conta de cursos e não fez metade ainda. Então, o que eu percebia, né? Que eu também estava nesse movimento, empilhar diplomas e não mexia na minha hora aula. Não mexia na minha hora aula, uma coisa de professor, né? Na minha hora de atendimento, né? Na minha hora de atendimento. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar o meu posicionamento, que eu tinha que oferecer mais opções de tratamento ou abordagem de uma maneira que este cliente, né, vinculado sim ao caso dele, obviamente, isso nós estamos falando aqui de integridade o tempo todo, né? Então, partindo do pressuposto que somos íntegros, né, não vamos vender algo que não tenha necessidade ao cliente, mas sim essa abordagem aplicada e muito bem direcionada. Então, eu comecei a perceber assim, ok, quando eu faço a consulta, faço a leitura biológica, se há uma necessidade de uma constelação, eu dizia assim, eu não colocava junto ali, percebe? Porque aqui, na leitura biológica, no momento quando eu comecei a fazer leitura biológica, e nova medicina germânica, que é uma abordagem similar, tá? Eu fazia essa consulta, ainda faço, mas bem pouco hoje. Eu percebi, eu cobrava na época, eu acho que era 220, 260, acho que era, 260. Então, e aí eu percebia que eu tinha um conhecimento da constelação familiar. Eu poderia colocar ela aqui, junto, percebe? Eu poderia colocar ela junto. Mas esse movimento fazia com que eu tivesse um conhecimento, como da constelação familiar, que hoje uma constelação familiar comigo está a R$600, eu colocava no mesmo atendimento. Então, não tem como, logicamente, eu chegar para o cliente e dizer assim, não, tu contratou uma medicina germânica aqui, uma leitura biológica, e é 260. Não tem como eu chegar na final da sessão e dizer assim, olha, só que nós fizemos alguns movimentos de constelação familiar e agora eu tenho que te cobrar 600. Ou vou somar as duas, né? Não era assim que funcionava. Então, como que eu comecei a melhorar o meu valor hora? Quando eu comecei a separar isso. Quando eu comecei literalmente a separar isso. Fazia a leitura biológica, fazia o trabalho, a força ali da nova medicina germânica,
permanecia nessa força, permaneço nessa força, e aí, vinculado ao atendimento, surgia algumas questões, né? Pois a nova medicina germânica, ela mostra a origem conflitual. Da origem conflitual, eu posso ter duas opções. Ou eu deixo o cliente, olha só, você segue aí com a tua vida, né? E pegou a origem aqui, né? Escreve aí a origem e vê o que tu vai fazer. Ou eu posso oferecer mais. Então, nesse momento aqui, eu disse assim, não, posso te oferecer mais. Posso oferecer para você, olha, aqui nós percebemos que a origem aqui é um conflito com o seu pai. Existe uma ferramenta, existe uma técnica que nós consteladores chamamos de abordagem, né? Eu explico isso ao cliente. Existe uma abordagem, uma técnica chamada constelação familiar, que é um movimento que atua no campo sistêmico familiar ou no campo espiritual familiar. Então, é uma abordagem mais de caráter holístico, uma abordagem fenomenológica, no qual nós vamos identificar as questões internas que estão afetando você e como corrigir isso através da abordagem sistêmica. Então, o cliente já tem uma confiança, obviamente, em mim, uma confiança no trabalho, e ele diz assim, ok, beleza, vamos fazer. Como que é? Então, tá. Na constelação familiar, eu faço grupos nas segundas-feiras, a partir das 19 horas. Então, se você quiser levar esse movimento para a sua vida, quiser levar esse novo movimento para a sua vida, às 19 horas eu estarei te atendendo. Então, aqui nesse movimento, eu fiz a minha parte clínica aqui e levei esse cliente para um novo movimento, daí o movimento da força da constelação, na força da constelação. E aí eu montava um grupo com 5 ou 6, ainda faço isso, 5 ou 6 pessoas que estivessem já alinhadas a constelar, e nós fazemos um movimento de constelação aí na segunda-feira. E aí, então, nesse momento, eu comecei a receber mais pela minha hora. Porque, afinal de contas, eu não estava empilhando tudo na mesma hora. Eu estava separando. Eu estava deixando a força do que é. Então, é a mesma coisa que tu chegar, o médico, tu vai no dermatologista, por exemplo. E aí tu chega lá, tu tem uma beleza, uma belezinha lá. E ele diz assim, olha, isso aqui a gente pode remover cirurgicamente e tem que fazer uma biópsia. Aí ele tem agendado uma consulta com você. E essa consulta é lá de 30 minutos. Aí ele diz assim, olha, daí tu pergunta, como que dá para ser feito isso, doutor? Ou doutora, como que dá para ser feito isso? Aí o doutor ou a doutora vai te dizer o seguinte, olha, se é um caso que dá para fazer em ambulatório, e às vezes o dermatologista já tem um ambulatório, ele vai dizer assim, não, eu tenho um ambulatório aqui no meu próprio consultório, você vem na segunda-feira à tarde, e aí nós vamos fazer essa microcirurgia aí, ok? Ele explica o procedimento e faz. Então aqui, ele levou, né, você para um outro procedimento. Nesse outro procedimento, você já sabe que terá um outro custo, terá um outro valor, que é totalmente esclarecido. Então, qual o erro dos terapeutas? E que a medicina não faz? E está muito correta a medicina, né? Porque a medicina coloca o lugar das coisas, nas coisas. A medicina diz assim, ok, nós vamos fazer isso aqui agora. Depois, nós vamos fazer isso aqui. Então, assim, o terapeuta, o que ele faz comumente? Ele chega, imagina como esse médico dermatologista, no exemplo que eu estou fazendo, ele vai estar analisando ali uma beleza ou alguma coisa na pele, e ele já analisa, daí de repente ele já pega no lado aqui, já coloca já faz passa uma xilocaína, já injeta ali um anestésico, já pega o bisturi elétrico lá, corta e pega e já manda para biópsia. Ele não faz isso, né? Ele não comete esse erro. Porque o cliente, o que tu está fazendo, né? Ele não explicou o que está fazendo, né? Ele já começou a cortar. E mesmo que ele diga assim, que bom, já viu, já cortou, já tirou. E aí depois o médico vai dizer assim, olha, agora tu tem que pagar mais R$1.000 aí. O cliente dizendo, por quê? Eu paguei a consulta de 200 ali na entrada e agora tu quer me cobrar 200 mais R$1.000? Não tá certo isso, eu não acordei isso com você. Direito do consumidor, obviamente, né? Ele vai, não tá errado isso. Então, o que ele faz? Ele marca um procedimento. Então, outro erro dos terapeutas que eu vejo é largar tudo que tem, está perdido na técnica, não estuda direito a técnica, não é craque naquilo, né? Eu digo assim, se torne craque numa técnica, depois tu aprende outra. Não se tornou craque na técnica e começou a empilhar atendimento. E aí, então, ele não consegue cobrar mais pelo valor hora, ele não se torna referência em algo, né? Ele não se torna referência em algo, não é bom em reiki, não é bom em psicoterapia, não é bom em constelação, não é bom em barras de axis, não é bom sei lá, leitura quântica, sei lá. Ele é um conglomerado. Aí ele é um monte de coisas e não é nada. Você pode, gente, você pode ser bom em várias coisas. Só que assim,
Nós somos um só. Eu sou um só. Você acredita que você também é um só. Acredito que você busca na sua vida também qualidade de vida. Você busca direcionamento. Você busca objetivos pessoais, né? Porque nós temos objetivos pessoais, objetivos familiares e objetivos comunitários, né? Tem que ter vários objetivos. Então, nesse lugar, nesse momento aqui, você não pode estudar tudo. Estude algo muito bem estudado. Então, ok, você começou a fazer esse movimento. Esse movimento de separar, eu parei de fazer esse erro. O que eu digo assim para as pessoas, para os terapeutas, tenha uma ferramenta, uma abordagem, um outro conhecimento, para que você possa oferecer ao seu cliente como um plus, como algo a mais. No meu caso, foi a constelação familiar. Hoje ela se tornou meu carro-chefe, vinculado ao mercado de trabalho, ou como o mercado me enxergou, na verdade, né? O mercado me enxergou como constelador. Então o mercado disse assim: não, quero fazer constelação com o Rafael. Pois quando vou fazer o movimento de constelação, eu me coloco em concentração e vou e faço o movimento de constelação. Me coloco em concentração e vou fazer o movimento de constelação. Então, a partir dali, eu me coloco naquele movimento total e exclusivo, percebe? Então, nesse andar, eu comecei a ter o quê? Um maior valor de hora de atendimento. Um outro mito que eu rompi muito, né, foi essa questão do horário das 18 horas. Porque conforme eu fui me tornando conhecido, conforme eu fui me tornei indicado, que as pessoas começaram a indicar meu trabalho, vou trazer meu irmão, vou indicar para o meu irmão, vou indicar para o meu cunhado. Eu vejo isso, gente, eu vejo isso. Muitas pessoas chegam até mim e dizem assim, meu cunhado me indicou, minha irmã me indicou, meu pai me indicou, minha mãe me indicou, fulano de tal da empresa X indicou você, né? Muito mais indicação, acredito que para você também seja isso. Então, essa pessoa que vem com a indicação, ela vem muito mais suscetível a fazer um trabalho com você. Ela já está, a primeiro sim ela já deu, né? Porque ela já tem um problema, ela já expressou uma dor, que alguém viu essa dor e alguém disse, eu também tinha essa dor. Ou eu tinha uma dor parecida, ou eu tinha essa dor. E quando eu fui lá no fulano de tal, resolveu. Então essa pessoa aqui, ela não está preocupada em quanto vai custar e se atende depois das 6. Percebe? Essa pessoa, ela tem uma dor. Aí ela encontrou uma outra pessoa que tem uma dor similar, uma dor igual ou uma outra dor, que entra no mesmo grupo aí. E essa pessoa aqui diz assim, olha, eu também tinha essa dor, ou também já tive uma dor parecida, ou eu tenho essa dor, eu tinha uma tal dor e quando eu fiz esse movimento com fulano de tal, resolveu. Esta pessoa aqui, ela quer a solução. Ela quer tirar a dor dela. Eu sou assim, você é assim. O cliente também quer tirar a dor dele, quer resolver. Quer resolver a encrenca. Ele não vai estar nesse primeiro momento preocupado com o financeiro e com o horário que tu atende. Às vezes não está nem preocupado qual cidade você atende. Não está nem preocupado se você atende, mas ele atende aqui, ou se você atende pelo plano, percebe? Ele está aqui preocupado em tirar a dor dele. Então, a partir desse momento que ele está susceptível a isso, que você obviamente tem um bom trabalho, né? E o meu trabalho aqui na formação em constelação familiar é garantir que você tenha um bom trabalho, que você faça um bom trabalho para que você seja indicado. Esse cliente que vem pela indicação, ele vai ligar para você, vai passar um WhatsApp e vai dizer assim, tudo bom, eu tenho um problema de casamento, no meu relacionamento tal, e me indicaram o teu nome, tá? Ok, legal. Você gostaria então de agendar algo? Sim, obviamente gostaria de agendar algo. Ok, eu tenho para terça-feira às 15 horas ou para quinta-feira às 14. Essa pessoa, algumas vezes pode ser que ela diga, não teria algum horário depois das 18? Não, não temos horário depois das 18. Atendemos no horário comercial. Né? Não dizemos não para o cliente, né? Então diz, não, atendemos no horário comercial. Ok, então pode ser quinta-feira às 14 horas. É assim que funciona. Então o cliente começa a agendar as suas consultas no horário que, pelas minhas regras. Porque o cliente tem a dor dele, tá tudo bem. Tem as necessidades dele, tem a demanda dele. Mas quem necessita, quem precisa, quem tem que fazer o movimento da cura é ele, não é você. Sim, temos que facilitar para o cliente, mas não podemos nos prejudicar. Temos que facilitar a vida do cliente, mas não podemos nos empenhar. Não podemos causar problemas para nós, terapeutas. Então, aqui o cliente, ele diz assim, ok, beleza, eu vou lá quinta-feira às 14 horas. Se ele tem algum compromisso, se ele tem algum trabalho, se ele tem filho, ele vai dar um jeito, ele vai remanejar, ele vai dar. Se tem um trabalho, ele vai dizer assim, olha, pessoal, eu preciso eu vou chegar às 15 horas. Se ele tem o trabalho, ele vai chegar em outro lugar,
outro momento. Ele vai conversar com as pessoas. E a gente vive em comunidade, né? As pessoas compreendem, entendem. Ah, não, ele faz plantão, não pode sair do plantão. Ok, ele vai marcar outro dia que ele não está de plantão, percebe? Então, nesse momento nós começamos a ter uma força. E esta força vai garantir que você atenda o seu cliente no horário comercial. E aí depois você também vai conseguir fazer com que a sua agenda fique compilada, né? Por exemplo, hoje eu atendo somente na parte da tarde, tá? Tarde e início da noite. Então, eu atendo das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5, das 5 às 6 e das 6 às 7. 5 atendimentos que eu faço no dia. Sendo que o quinto atendimento já é o cliente da urgência, percebe? Já é o cliente da urgência. Então, geralmente, os horários que são fechados aqui são esses. A minha assistente secretária, ela fecha esses horários aqui. Então, vai na sequência. Ah, eu só posso às 5 horas. Ok, então vamos colocar às 5 horas. Falta às 16, lá vai oferecer às 16, vai fechar a agenda. Quando eu vejo, hoje à tarde, por exemplo, eu vou estar offline do mundo digital, vou estar offline e vou estar atendendo os meus clientes. Então, aqui eu compacto a minha agenda. Ah, Rafael, mas os meus clientes não querem no horário comercial. Você ainda não se posiciona. Você ainda não se posicionou. Você ainda não tem força. Você ainda não tem força. Precisa aprender a separar o que você faz. Manter as técnicas. Quando você tem uma técnica exclusiva, essa pessoa tem que vir exclusivamente por essa técnica. Seja que ela já lhe procure por essa técnica, ela ouviu, por exemplo, que você é bom em hipnose, ela ouviu que hipnose vai ajudar ela a parar de fumar. Aí essa pessoa diz assim, eu quero fazer hipnose. Ela vai lá no Google, dá um Google e busca assim, terapeutas de hipnose em Nova Erechim, em Joaçaba. Vai lá, digita. Vai aparecer lá teu nome, espero que apareça, né? Espero que vocês tenham um bom trabalho de tráfego aí, né? Tenha o seu... Se você der um Google e não aparecer teu nome lá, pelo menos na tua cidade você tem um problema sério. Aí você vai lá, a pessoa deu um Google lá, hipnose em Joaçaba. Apareceu lá teu nome, a pessoa vai te ligar, eu gostaria de marcar uma sessão de hipnose. Quanto custa? Uma sessão de hipnose, só no mínimo é uma avaliação, mais a sessão, R$300. Ok, quero agendar para tal dia. Que horários você tem? Eu tenho segunda-feira às 17 horas. Tá bom, agenda aí para mim. Essa pessoa vem até você e faz. Em algum outro procedimento, se você vai fazer a hipnose, se você tem uma outra abordagem, ou se você tem uma outra força, por exemplo, tu é psicólogo, e aí a pessoa veio te procurar para fazer uma psicoterapia. Você fica na psicoterapia, você não vai para hipnose, não cai para hipnose, você fica na psicoterapia. Você faz direitinho o que o psicólogo faz. Senta lá, diz, o que te trouxe até aqui, e faz a psicoterapia. Você percebeu que ele precisa de uma sessão de hipnose, de uma sessão de constelação, ou uma sessão de EMDR. Você percebe que ele precisa de algo a mais, você pega, encerra a sessão e oferece a ele essa nova sessão. Então, veja, você de um atendimento você faz 2. Isso é integridade, tá? Parece que, não, tu tá abusando do cliente. Não. Ou tá enfiando coisas que não precisa. Isso é não ser íntegro. Você está agindo com integridade, então você vende o teu trabalho. Você precisa ter um carro-chefe. Primeiramente, você precisa ter um carro-chefe da tua vida, né? Precisa ter um carro-chefe que as pessoas cheguem até você. Tem muitos terapeutas que não tem um carro-chefe. Tu ligar lá, meu Deus, faz de tudo, né? Até benzimento. Tudo bem, se você benze, que seja o benzimento, seja teu carro-chefe. As pessoas digam lá, fulano e tal, o carro-chefe dele é o benzimento. Ok. A partir disso, se você tem outras técnicas, outras ferramentas, legal, bacana. Você vai implementando, vai colocando. Então, por exemplo, a Júlia aqui no IOD, o carro-chefe dela é o coaching. Ela é coaching. Esse é o carro-chefe dela. Então, ela é consteladora também. Como que ela trabalha como coaching? Ela faz a sessão de coaching dela, ela olha para a sessão do coaching dela, ela visualiza, que ela já tem abordagem sistêmica, ela vai, na conversa dela, já vai pegar se esse cara tem bloqueio com o pai, bloqueio com a mãe, e ela vai dizer, ok, olha, o negócio é o seguinte, eu percebi aqui que você tem um problema com o seu pai, e isso aqui gera, né, procrastinação, gera falta de energia, e também pode gerar aqui esse movimento de você não estar rendendo aqui no nosso processo de coaching. Então, nas terças-feiras, eu te proponho a fazer um movimento de constelação familiar, no qual eu monto um grupo de constelação familiar
e eu atuo com a constelação familiar. Ah, legal. Aí está dentro da sessão de coaching? Não, isso é uma sessão à parte. Essa é uma sessão à parte, do qual é R$ 600. Então, você está convidado para fazer esse movimento. Então, perceba que você coloca no lugar. Coloca no lugar, certo? Essa pessoa aqui, ela sabe o que vai fazer. Ah, eu sou fisioterapeuta e trabalho com microfisioterapia. Legal, nossa, uma técnica sensacional, maravilhosa. Trabalha com capas embrionárias, com conflitos que a gente já tem lá na vida, que a nossa mãe vive na vida intrauterina e que mexe ali nas nossas capas embrionárias e que faz com que a gente tenha problemas até hoje, ou algumas doenças aí. Show, beleza, fez o movimento fez a microfisioterapia. Ele aprendeu constelação. Ele é constelador. No momento que ele aprendeu a constelação, também é constelador, ele vai fazer a sessão de microfisioterapia. E aí ele percebe que o cliente também ganharia muito, ou receberia muito, se ele fizesse uma nova sessão. Estou me atrapalhando nos verbos aqui. Se ele fizesse uma nova sessão ou mais uma sessão, né? Ou uma sessão diferente que seria da constelação familiar. Aí ele convida esse cliente para fazer a sessão de constelação familiar. O cliente já está vendo o resultado, já confia nele, já percebe como ele está andando, e aí você tem um serviço a mais para você estar oferecendo aí no seu trabalho, aí no seu espaço, aí no seu instituto, aí na sua clínica, aí no seu centro de tratamento, você tem esse serviço a mais. Então, o fisioterapeuta que trabalha com a microfisioterapia, ele vai fazer o trabalho dele, por exemplo, e aí depois ele vai indicar uma constelação. Se ele já faz a constelação, ele vai agregar mais valor. Por exemplo, uma sessão de microfisioterapia, R$350, com um bom terapeuta. Aí, ele vai fazer a sessão de constelação, que ele pode cobrar, né, um valor que ele vai mensurar aí, R$500. Então, ele não mistura, não faz aquele emaranhado, aquela confusão, assim. Não faz mais aquela confusão. Então, a partir disso, você começa a perceber isso. Ok, você é um terapeuta que trabalha com yoga. Você é um terapeuta que trabalha com yoga. Você vai lá dar suas aulas de yoga, e geralmente no yoga, as pessoas estão lá fazendo algum movimento, alguma questão assim. E aí, em algum momento, essa pessoa abre para ti alguma questão. Dificilmente a gente chega mudo e sai calado, né? A gente conta alguma coisa. Hoje estou meio estressado, briguei com a minha mulher. Aí você é professor de yoga, você já estudou constelação familiar, já está oferecendo essa técnica. Você pode até pôr um cartazinho, um folder, pode pôr no teu Instagram, pode fazer uma publicidade que tu quiser. Aí tu diz assim, olha, eu percebi aqui que você tem reclamado muito aí do seu relacionamento, né, quando você vem fazer yoga, e gostaria de te convidar para participar de um grupo de constelação familiar que eu vou conduzir, que eu vou facilitar esse grupo de constelação familiar na quarta-feira à tarde, às 15 horas. Às 15 horas. Aí, ok, legal. Como funciona isso? Bom, você vem aqui, nós montamos um grupo e aí nós vamos fazer a constelação. Ele vai te pedir como funciona a constelação familiar. Legal. Quanto que é? É R$60 igual a sessão aula de yoga? R$30 igual a aula de yoga? Não. É R$500, é R$600, é R$1.000. Não sei qual que é o valor que você vai cobrar depois, né? Que você vai dizer para o cliente. Não, é X mil. Ah, legal, tá bom. Vou fazer. Pode deixar meu nome aí? Pode deixar meu nome aí. Então aqui começa. Percebe que aqui tu começa a colocar essa abordagem concomitante no seu trabalho. Então, essa abordagem ela se torna algo a mais. Ela vai te apoiar, vai te auxiliar. E aqui você começa a ter, né? Por isso que a gente fala profissão constelador, mas na verdade aqui você começa a trazer novas pessoas. E a partir disso, talvez essa pessoa diga, nossa, a pessoa faz aula de yoga contigo e foi lá e fez a constelação com você. E ela achou incrível, ou resolveu lá o casamento dela, ou alinhou e tal, ficou um show. Talvez ela vai dizer lá pro vizinho, faz uma constelação lá com o meu professor de yoga. Ele não vai precisar vir fazer yoga contigo, você já coloca ele direto lá na aula no movimento de constelação familiar. Ponto. Eu percebo aqui que os terapeutas não sabem trabalhar. Eles empilham, amontou. Então a agenda tá uma bagunça, estão correndo atrás de cliente, estão implorando o cliente, estão abaixando o preço, achando que é o valor, que é o problema, sendo que quem tem uma dor, gente, eu tô falando de coisa íntegra também, né? Não tô falando de... Agora assim, a gente vê, por exemplo, se você chegar assim, uma pessoa dizer assim, eu estou com um conflito no meu relacionamento, tá para acabar. Essa pessoa, ela precisa resolver.
ela ouviu que você apoia muito ela a resolver os conflitos de relacionamento. Apoiou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. E aí você diz assim, é R$500. Essa pessoa não está preocupada com os R$500. Aí você acha que tu não tem cliente porque está cobrando 500. Ah, não, eles estão achando caro, vou baixar para 300. Ah, não, eles continuam achando caro, eu vou baixar para 150. Não é aqui o segredo. O segredo está em você estar centrado, concentrado e trabalhando fortemente naquilo. E aí você vai conseguir aumentar o seu valor. Por exemplo, Rafael, coloquei hoje que eu atendo 5 clientes no dia. Quando eu atendo empresa, eu atendo somente a empresa naquele dia. Não atendo mais clientes. Eu tenho agenda. Se você quiser marcar comigo, eu vou ter agenda mais ou menos 45 dias. Eu poderia atender de manhã. Pois de manhã eu faço mundo online. Às vezes eu estou aqui procrastinando, às vezes estou lendo um livro, às vezes eu estou tomando café, às vezes eu acordo mais tarde. Poderia. Então, nossa, Rafael, então vamos atender mais gente. Mas eu me concentro nesses 5. Atendo esses 5 à tarde. Não perco qualidade aqui. E aí a minha agenda começa a ir para frente. Aí chega um momento que eu começo a dizer assim, eu quero estudar terapia Gestalt na Alemanha, que é um dos objetivos que eu tenho. Passar lá uma temporada na Alemanha, estudar terapia Gestalt. Gente, é euro. É euro, gente, não é? É vezes 7, tá? Vezes 7. Então, tu vai fazer lá, vai passar 2 meses na Alemanha, vezes 7, né? Pra tu ver quanto que é. Para de trabalhar aqui, né? As coisas precisam andar. Tem uma empresa, tem colaboradores, tem funcionários. Ok, vou passar 2 meses na Alemanha estudando. Vou lá para pagar uma inscrição. Eu digo, as pessoas reclamam aqui de pagar um curso aqui de constelação, 15 mil reais, 10 mil reais, e a gente vai lá, faz um curso de terapia Gestalt, mais ou menos a mesma coisa, em euro. Aí, ok, beleza. Como é que eu vou conseguir fazer esse movimento se eu cobro pouco, né? Se eu cobro pouco e se eu não consigo andar, se eu estou sufocado. E tem a minha vida particular. Eu preciso construir talvez uma casa, talvez eu precise comprar um apartamento, talvez eu precise trocar de carro, talvez eu precise pagar a escola dos meus filhos, talvez eu precise me casar, talvez eu precise de lazer e viajar, talvez eu precise fazer um fundo de reserva para minha aposentadoria, se caso quiser. Eu preciso andar na minha vida, né? Então eu preciso planejar. E aí aqui, né, aqui tu vai fazendo isso. Então tu vai somando, vai observando teus objetivos e vai fazendo a terapia Gestalt é para 2022, já coloquei o objetivo lá. Então a partir daqui, quando eu aprendo isso, né, quando eu aprendi isso, eu comecei a me tornar um profissional muito mais livre, percebe? E é isso que você vai fazer, tá? Gente, então, se você quer aprender uma nova abordagem, uma técnica que some ao teu trabalho, somar, né? Não que ela vai substituir ou trocar, ou ser mais uma técnica para você acumular aí no teu atendimento. Nem faça. Que daí tu vai continuar cobrando 80 pila, entregando um monte pro cliente, o cliente vai ficar com raiva de você, porque ele vai se sentir em débito. Não, ele vai se sentir agradecido. Não, ele vai ficar com raiva de você. Vai se sentir em débito com você, ele vai embora. E aí você vai aprender, vai utilizar essa técnica no lugar certo, no momento certo, em um outro lugar, em uma outra abordagem, em outro momento, vai ter o seu carro-chefe, que é a sua profissão, que é a sua terapia, vai continuar com ela, esse carro-chefe vai continuar agindo, né, atuando aí, e a partir disso, você vai ampliar com o conhecimento da constelação familiar, que é aprender como fazer dinâmicas em grupo, como atender online. Um grande abraço aí, tudo de bom para vocês, até mais.